Bom dia, senhores torcedores do canal CNFlu. Estou mais uma vez aqui para fazer mais uma reflexão sobre o Fluminense. Eu queria falar com vocês antes que eu tenho feito nos vídeos, tenho explicado dos meus problemas de saúde, de estar super endividado, tudo isso, mas foram as circunstâncias da vida que me deixaram assim endividado, porque graças a Deus eu fui funcionário do Banco Brasil, mas o primeiro casamento que eu tive me enrolou todo, porque o próprio gerente do banco, na época que eu era funcionário, me separei, minha conta era conjunta, aí ele não soube fazer o serviço certo, quer dizer, eu tinha que ter cancelado, bloqueado a conta, aberto uma outra conta para receber os proventos e aquela, aí a minha ex-esposa poderia movimentar aquela, mas como meu salário passaria para outra, naquela época não tinha ainda, eu acho, cartão de crédito, ela tinha que sacar no caixa. Então, se fizesse isso no início, não teria dado o rolo todo que foi dando com o tempo. Aí depois aí eu tinha que pegar dinheiro para cobrir o que ela sacava. Mas tudo bem, isso aí não tem muito a ver com o Fluminense. Mas aí eu fui funcionário. Eu estava falando isso porque teve um período que eu trabalhei dentro do fórum, lá na agência lá dentro do fórum. E o Mário Bittencourt foi lá para receber uma indenização para algum cliente dele. E ele foi enfático lá e tudo. Aí, mas todo lugar a gente recebe ordem de lugar de pessoas que têm mais poder do que a gente. Então, tem um setor jurídico do banco que se chama AJURI. A gente recebeu ordem de não pagar ali, porque eu não sei, mas recebeu. Aí ele estava ligando para prender o gerente. Isso era, eu acho que véspera de Natal, não tem um bom tempo isso. Quando eu fui votar para ele da última vez, até conversei com ele, ele ficou rindo. É que ele não lembrava de mim realmente, não tinha como lembrar. Mas aí eu vi como que ele luta pelo direito dele ou para quem ele está defendendo. Eu acho que ele fez isso pelo Fluminense. Só que eu acho que o Mário, nesse ponto, ele é muito prepotente. O erro dele foi não dividir, né, não direcionar setores a outras pessoas. Ele pegou tudo para ele. Então, fica difícil alguém conseguir fazer isso sozinho. Eu acho que ele teria que delegar, por exemplo, a parte dos jogadores, a parte da movimentação ali com os jogadores, certos setores tinha que direcionar para um diretor de futebol ou um gerente de futebol, que o seu Paulo Angione, que é um cara muito competente, sempre foi, ele tem agido, como eu já falei uma vez, atualmente mais como um psicólogo, junto com a equipe de psicólogo que tem lá. E tem ajudado muito com a mentalidade dos jogadores. Mas tinha que ter um cara para essa parte específica, né? De gerente de futebol, um staff para ver o jogador certo. Porque o Fluminense tem gasto dinheiro para jogadores que têm chegado aqui e infelizmente não tem rendido nada. Aí de cada 7, 8, um dá certo. Aí o o Fluminense mais tem gasto dinheiro não tem dado certo. O Terãs, até agora, não sei se é culpa do Terãs, se é culpa do treinador, eu não sei de quem é a culpa, porque ninguém chega, não fala pra gente, não explica direitinho, e a gente fica sem saber. E às vezes eles podem não estar errados, mas ficam recebendo pancadas, porque a gente vai achar que é erro da diretoria de ter contratado o cara nesse valor, que não iria render, não está rendendo, ou não tem como render, não sei. Mas vamos ver o Fluminense agora. Eu só acho errado no Mário isso. Teria que delegar para outras pessoas determinadas funções.
E eu acho que ele teria que ver corretamente a parte da SAF. E depois do jogo de domingo, se Deus quiser, com a gente não caindo, ele fazer uma reportagem, uma entrevista, explicando tudo. E tem que ter agora, SAF, não correndo muito, para não acontecer o que aconteceu com o Vasco, não acontecer o que aconteceu com outros clubes, né? Porque o do Botafogo está dando certo, mas poderia não ter dado certo também. Então tem que ser pensado, mas tem que ser para agora, porque independente de cair ou não, vem um Mundial aí. E no Mundial, a gente não pode ir com um time de Série B, senão a gente vai levar só goleado, vai passar vergonha lá. Tem que ser jogadores bons. Mas jogador bom não necessariamente é jogador caro. Você vê aí, eu tenho visto, eu vejo jogo da base, eu vejo copinha, eu vejo tudo isso. Eu tenho visto jogadores muito bons de times fracos e pequenos, que você vê às vezes que é um time grande. O time de São Paulo tem mania de fazer isso. Vem aqui no Rio, nos times pequenos, pega alguns jogadores, leva para lá, e esses jogadores depois aparecem aí fazendo muito sucesso e às vezes são vendidos por muito mais. O Fluminense só é o contrário, ele traz jogadores caros ou do Brasil mesmo, jogadores que já estão em fim de carreira, ou jogador do Brasil mesmo caro, que estão em fim de contrato, mas que recebe salário altíssimo, ou jogador que vem de fora, que é uma incógnita, mas vem com valor bem alto. Tem que ser, esse scout do Fluminense tem que trabalhar legal, e a diretoria e o setor que eu falo, setor parte de futebol, gerente de futebol ou diretor de futebol, junto tem que ver para saber qual o jogador realmente que vai trazer para dar certo. Porque não adianta, mesmo cair para a Série B, montar um timinho e passar vergonha lá fora. É o nome do Fluminense, a imagem do Fluminense que vai estar no Mundial. Como nesse Mundial que passou, o Marcelo, com menos de 1 minuto, deu um passe pro jogador do City para tocar e para sair o gol do City. Aí a gente é sacaneado até hoje, como o Brasil foi sacaneado naquele 7-1. Deu a saída, gol do City. Cara, a gente tem que tocar. O Marcelo, ele queria fazer só jogada bonita. Ele queria aparecer. Ele não era o nome do Fluminense que era o nome dele que ele estava botando ali. Então tem que ser jogador que esteja comprometido com o time, comprometido com o clube, né? Então tem que ser muito bem pensado isso. A própria SAF tem que ser pensado, mas tem que vir logo. Espero que eles já tenham pensado, refletido, estudado, e já tenha nomes bons aí para vir, para fazer, porque a gente está precisando, principalmente por causa desse Mundial, principalmente para o futuro do Fluminense, principalmente por causa desse Mundial. E vamos nos preparar bem, né? O jogador, botar em campo os jogadores que querem jogar pelo Fluminense. Queria que o Mano botasse esses meninos do Sub-17. Essa partida contra o Palmeiras eu queria. É o cabeça de área, um escurinho, eu esqueci o nome dele, cara. Eu tô escurinho que eu tô falando, não é racismo não, tá? Porque hoje em dia qualquer coisa que a gente fala assim, as pessoas acham que já é racismo. Não é racismo não, é que eu esqueci o nome dele. É um meio-campo que joga na posição que jogava o André. E ele sabe sair com a bola, marca bem. É muito bom jogador. Esse Riquelme, Felipe, e botar o outro que eu esqueci o nome também agora, que tem um que é do Sub-20 que está no Fluminense. Eu quero esse do Sub-17. Esses três poderia botar no lugar de, por exemplo, o Martinelli não, o Bernal não vai poder jogar. Bota um menino desse lá para jogar. Bota alguém para marcar e bota um menino desse para jogar. Te garanto que eles vão se doar muito mais do que alguns jogadores que lá estão. Eu acho. E se tiver um pênalti, pelo amor de Deus, não bota o Arias para cobrar. Ficou provado que o Arias não está sabendo cobrar pênalti mais. Ou é a pressão, ou é porque ele está para sair. Eu não sei explicar. O Arias,
dos últimos jogos, uns 5, 6 jogos para cá, ele só jogou bem um, que foi o contra o Atlético Paranaense, mesmo assim depois de ter perdido o pênalti, que o pênalti eu acho que ele foi muito displicente nos 2 jogos. Agora contra o Cuiabá e contra o Atlético Paranaense também. Mas vamos ver se o Mano muda um pouco a mentalidade, bota o time fechado atrás, mas com esses garotos na frente para saírem. E esse menino que é do Sub-17, que eu esqueci o nome dele, cara. Mas ele tem treinado com o time profissional também. É muito bom jogador. Eu acho que ele vai ser o futuro do Fluminense ali no lugar do André. Vocês vão ver o que eu estou falando. É que eu esqueci o nome dele, mas vocês vão ver o que eu estou falando. Ele tem treinado com o time profissional. Mano, em vez de dar vaga para aquele cara, aquele jogador que ele trouxe lá da Série D, sei lá, que entrou e não rendeu nada, dá vaga para esse menino. Tenho certeza que ele vai render muito mais. Muito mais. E é do Fluminense, é da base do Fluminense, do Sub-17 que foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil também. Tem bons jogadores ali. E esses 3 pelo menos podiam aproveitar nesse jogo agora final, para ver o que eles podem dar para o Fluminense. Vamos ver isso. E vamos todos torcer, rezar e torcer para o Botafogo ser campeão, porque o Botafogo, se fizer uns 2, 3 gols antes, o Palmeiras vai meio que desanimar, porque aí não vai ter como ser campeão. E também para o Atlético Mineiro ganhar do Atlético Paranaense e do Bragantino perder para o Criciúma. Engraçado, há uma rodada atrás a gente estava torcendo para o Criciúma perder e agora estamos torcendo para o Criciúma ganhar. Mas vamos ver. Estamos nessa expectativa aí. Fiquem com Deus. Boa tarde, bom dia ainda, né? E um bom final de semana pra gente, com uma grande vitória do Fluminense amanhã e com a permanência na primeira divisão. Eu falo pra vocês, eu acho que o Mário ele é prepotente, mas ele não é má pessoa não. É que ele traz tudo pra ele, luta pelo Fluminense, aí aquilo ali ele acaba fazendo besteira também. Porque você não pode centralizar tudo numa pessoa só. Não tem como dar certo, nem aqui no Rio, nem no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo. Eu espero que ele entenda isso. E agora, né, no ano que vem, se Deus quiser, se o Fluminense não cair, ele mude a mentalidade dele e faça um bom final de trabalho no Fluminense. E que a gente faça uma boa campanha no Carioca, no Brasileiro, no Mundial. Se Deus quiser. Bom sábado para todos, bom final de semana e até amanhã no jogo do Fluminense, com a permanência na primeira divisão.